alguém não veio, porque foi uma coisa muito diferente, mas tocante. Minha irmã, que não é cristã, e cada vez que ela vem comigo, eu não consigo sentir ela assim se soltar ou ter algum interesse. Eu fiquei meio assim, a hora que nós saímos, eu falei para ela, e aí? Ela falou, amei. Ela falou assim, às vezes a gente tem que deparar, ela falou, com essas coisas para tocar, para chocar, né? Ainda eu falei, ô Senhor, vai tocando, que é daí que tem que sair um novo caminho, amém? E um dos itens que a Samira citou, de por que missões, para que missões, o que a gente chega com as missões, né? E uma delas teria a ver que as missões também são usadas para que a gente possa alcançar o reino. Também, às vezes a gente acha que missão é só ajudar financeiramente aqueles que estão necessitados. Não. Quem veio no culto ontem viu que tem muito mais coisas envolvidas nisso. E a palavra que Deus tinha me tocado tem o tema assim, Jesus Cristo voltará. Você está preparado? Esse é o tema de hoje da pregação. No Evangelho de Marcos, ele faz uma abordagem assim muito clara sobre a segunda vinda de Jesus. E ele tenta mostrar para nós a necessidade que nós temos de estar nos preparando para isso. Vamos abrir em Marcos 13. Eu sempre achei chato, gozado, né? A pregação para fazer chamado de pessoas para Jesus. Eu falava, nossa, você ligou o rádio, você pega as pregações do João Ribe Palharim, todas as pregações dele no final tem um chamado de quem ainda não aceitou Jesus, todas. Eu até parei de ouvir, porque eu falei, nossa, é sempre a mesma coisa. Mas afinal de contas, nós estamos aqui para quê? É justamente para chamar aqueles que estão perdidos, para acordar aqueles que estão dormindo, né? Aí eu falei, ô Senhor, acho que quem está dormindo sou eu, né? Porque a essa altura eu achava chato esse tipo de pregação. Então o Senhor me tocou hoje de trazer uma pregação nesse sentido. Porque primeiro, desperta a mim. Primeiro, acorda a mim. Porque eu parei de ouvir no rádio as pregações dele, que eu falei, ai não, é sempre a mesma coisa, ele sempre no final é isso aí. Mas o final é esse mesmo, porque o nosso final tem que ser ao lado do Pai. E se a gente não for alertado, se a gente não for chamado, se a gente não for convocado a acordar do que está acontecendo e do que nós precisamos nos preparar, nós não estamos fazendo nada, nós só estamos fazendo presença num lugar como o encontro social, sem levar adiante aquilo que é a verdade de Jesus, que é ide e pregai o meu evangelho a todas as criaturas. Amém? Marcos 3, 13, do 3 ao 27. Todos acharam? Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhe disse, cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Eu acho que o medo que a gente tem, você imagina você estar sendo atormentado, né? Forçado a falar contra Jesus e você se manter firme. Aí você fala, mas o que eu vou falar? O que eu vou dizer nessa hora? E aqui está dizendo, aquilo que eu colocar na sua boca, porque não é você que vai falar. Quem vai falar sou eu.
O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai ao seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível, no lugar aonde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação, como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, e nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, porque por ele escolhido, ele os abreviou. Então, se alguém lhes disser, vem aqui, está o Cristo, ou vejam, ali ele está, não acredite, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Até aqui, não, até o 27. Mas aqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins dos céus. Uma palavra longa, mas aqui mostra para a gente, alertando para a gente não se enganar enquanto nós estivermos nessa terra. Porque o Senhor virá, é uma certeza. Ele não está aqui. Então, quando te mostrarem, vamos ali, que ali existe um homem de poder que pode fazer isso, não é Jesus. Porque Jesus ainda está por vir. Nós vamos ressaltar dessa passagem 4 verdades. Primeira verdade, versículo 24 e 25. Naqueles dias após aquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Aqui nós vemos que tudo aquilo que é firme e sólido no universo vai se abalar. Vai acontecer uma convulsão cósmica. Então, não tem como falar, a pessoa não viu, não sentiu. É uma coisa para todos. É no universo que vai se rasgar. As colunas vão ficar bambas do universo, prestes a cair. O universo inteirinho estará cambaleando. E por que todo esse abalo? Por que necessita tudo isso? Alguém está chegando. Todos têm que saber que alguém está chegando. E esse alguém é o juiz. O juiz todo-poderoso. Aquele que nós estamos aguardando. Às vezes a gente acha que vai ser fácil, né? Você fala assim, a hora que Jesus descer do céu, eu subo e pronto. Não. Nós vamos ver detalhadamente até a segunda vinda do Senhor, até ele chegar perto de nós. O apóstolo Pedro descreve bem essa cena do juiz chegando. Ler em 2 Pedro 3,10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Aqui nós vemos que o juiz chegou. Junto com o juiz, o juízo. Ele apenas chegou para julgar. Ele estará sentado num trono e todas as nações estarão diante dele.
presente na sua frente para ser julgada. E isso é o que confirma em Mateus 25. Hoje nós vamos ler um pouquinho, tá? Mateus 25, a partir do 31. Amém? 31, 25 e 31, é isso mesmo. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive presos e vocês me visitaram. Ó, as missões entrando aqui, né? Por que missões? Para alcançar o reino dos céus nós precisamos das missões? Será que com as nossas contribuições nós temos ajudado com comida, com vestimento, aquele que nós nem conhecemos? É isso que o Senhor está falando aqui. É disso que Ele nos cobra. Porque a gente não precisa esperar, achar que nós vamos fazer para Jesus. Não, é para os seus pequeninos, é para os nossos irmãos, é para aqueles que a gente nem conhece. Ontem nós vimos nas missões que isso é muito claro. Quando passou aqueles vídeos, as situações daquela gente e o quanto nós podemos fazer, dando apenas uma contribuição, fazendo apenas uma oração. Amém? Então nós estamos vendo aqui que nós podemos estar sim nos preparando para a chegada do Senhor. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Hoje, quantos não receberam no papelzinho de pessoas que estão presas? Levanta a mão. Olha só. Podemos fazer alguma coisa? Podemos nos preparar para o reino de Deus usando o que Ele tem colocado nas nossas mãos? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiveram à sua esquerda: malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e não me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderam: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Alerta. Nós estamos na casa de Deus porque nós estamos nos preparando para a vinda do Senhor. E nós temos que saber se estamos cumprindo aquilo que o Senhor alertou a todos. Não foi em vão que Jesus morreu para nós. Era para que a gente pudesse ainda ter essa oportunidade. Que se fosse sem a vinda de Jesus, nem isso nós teríamos mais. Vamos ver a segunda verdade. A segunda verdade, ainda aqui em Marcos, ele prossegue dizendo assim: que o Filho do Homem será visto vindo nas nuvens com grande poder e glória. Então aqui mostra que a vinda do Senhor será visível, pessoal e pública. Em Apocalipse 1:7, o que fala a esse respeito?
Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Todo mundo verá. Não tem como isso ser escondido. É como se fosse assim, o telhado do universo foi arrancado. As colunas estão tremendo. Você olha para cima, você só vê um buraco negro. Nem as nuvens têm para cobertar alguma coisa. Lá no Monte da Transfiguração, a nuvem desceu para que ocorresse a transfiguração. E só se ouviu a voz de Deus quando disse: esse é o meu filho amado. Ouve o que ele tem para dizer. Aqui não haverá essa nuvem, porque ele vem pessoalmente, visivelmente e publicamente. Não tem como a gente não ver. Na sua primeira vinda, muitas pessoas não o reconheceram. Só que dessa vez, ele não vai precisar ser apresentado a ninguém. Não vai precisar divulgar o nome dele para que ele venha a ser reconhecido nos outros lugares. Não, ele será visto em todos os lugares, por todos. Então, essa é a segunda verdade. Que o Cristo será pessoal, visível e público. Terceira verdade. Em Marcos 13, 26, que nós já lemos, diz assim: então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. A primeira vez ele veio como homem, humilde, pobre. Dessa vez ele virá com grande poder e glória. Não haverá arrebatamento secreto. Quem viu Elias ser levado pelo carro de fogo? Poucos. Onde a Bíblia diz que quem presenciou Enoque ser transladado? Dessa vez não vai haver um arrebatamento secreto. O arrebatamento vai ser visível. Jesus aparecerá no céu e ele virá acompanhado de uma comitiva de anjos. E isso será seguido do toque da trombeta que virá de Deus. É Deus que estará tocando a trombeta, mostrando que o Filho dele está chegando. Descerá nas nuvens acompanhado dos seus santos anjos e também daqueles que já foram remidos e glorificados. Elias deve estar lá, com certeza. Enoque, nós não vimos, muitos não viram, mas esses já estão lá junto de Deus glorificado. Então ele vai descer, eles vão descer junto com Jesus e ele virá em grande esplendor. Todos os povos que o rejeitaram vão se lamentar. Esse dia será um dia de trevas e não de luz por aqueles que rejeitaram o Senhor. Homens de todas as nações e de todas as terras que tiverem consciência da sua perdição, vão se golpear no peito. Porque quantos não ouviram falar de Jesus e viraram as costas? Quantos não pregaram a palavra do Senhor e se perdeu pelo caminho? Agora você imagina o dia que você vê Jesus voltando, que você vai falar: nossa, eles falarão, era verdade mesmo, e eu perdi isso. Então você imagina o terror. Ali Jesus já está sendo uma forma de juízo. Juízo final. Esse não precisa nem participar do julgamento, porque ele sabe que o juízo dele já foi decretado. Ele diz que os homens golpearão no peito, falando: o que eu fiz? Por que eu virei as costas? Por que eu não segui aquele que me mostrou? Por que eu me deixei levar pelas minhas próprias vontades? Por que eu acho que ainda é cedo para mim aceitar Jesus? Será que eu vou ter tempo depois? Ou eu vou estar no meio desses incrédulos, ou desses que se rejeitaram e falar: perdi? Porque a hora que ele voltar, não tem mais tempo de correção. O tempo de correção é agora. O tempo de preparação é agora. Porque a hora que ele vier, é para julgar. A hora que isso estiver acontecendo, nós não temos mais saída. E todos vão estar vendo isso acontecer. Eles desejarão a própria morte, aqueles que rejeitaram o Senhor. Mas nem a morte vão querê-los. Nem a morte eles terão, porque seria fácil, né?
para mim não ter que sofrer, eu vou me matar, assim eu já acabo com isso de vez. Não. Mas nem a morte eles terão. Eles terão que enfrentar inevitavelmente a ira do Cordeiro de Deus. Amém? Quarta verdade que nós vemos na segunda vinda do Senhor Jesus. Marcos 13, 27 diz assim: Ele enviará os seus anjos, reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins dos céus. A manifestação do Filho do Homem não traz só condenação. Jesus não está vindo só para julgar e condenar. Ele também traz recompensas para nós. Os anjos são como trabalhadores que vão sair numa colheita, vasculhando por todos os cantos para recolher os frutos, os bons frutos, aqueles que a gente ouve em toda a pregação, aquele que a gente aprende dia a dia dos frutos que nós temos que produzir aqui na terra. Agora os eleitos finalmente saborearão plenamente a sua eleição. Com a manifestação do seu Senhor, nós também seremos tornados manifesto como amados por eles e reunidos para morar na casa do Pai. É o reino que nos espera. Esse dia será glorioso. Em primeiro lugar, serão os mortos que serão ressuscitados. Sendo ressuscitados com um corpo incorruptível, poderoso e glorioso. Agora, os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Então, dá para imaginar a cena? Nós não sabemos como é que é o corpo glorificado, nós sabemos que não vai ser esse nosso carnal, não é verdade? Mas vamos supor que seja uma luz, só para exemplificar. Você imagina aquelas luzes subindo? Quem viu ontem aqui todas aquelas luzinhas penduradinhas aqui, né? A igreja toda estava só com os pontos de luz pendurada. Imagina isso sendo cada um de nós. O Senhor está ali para julgar. E as luzinhas vão subindo. Vão subindo. É cada um de nós com o corpo glorificado. Essa seria a posição dos vivos. Os mortos já estariam lá. A cortina da história se fechará. E dará início ao julgamento final. Os ímpios, cujos nomes não forem encontrados no livro da vida, serão lançados no lago de fogo. Os remidos e glorificados entrarão pelas portas da cidade santa e reinarão com Cristo pelos séculos dos séculos. Nós vimos aqui, 4 verdades. Primeira, a segunda vinda de Cristo será precedida de grandes convulsões cósmicas. Quando nós vimos que o céu acabou, que a estrela acabou, o sol acabou, alguma coisa está acontecendo. Aquele que tem se preparado, ele vai falar: chegou a minha hora de ir embora com o meu Senhor. Mas aquele que não se preparou, nem por misericórdia, ele vai ter uma segunda chance. Vai ter uma segunda chance numa outra parte que é em Apocalipse, né, pastor? É outra situação. A segunda vinda de Cristo será visível. Todo olho verá. Terceiro, a segunda vinda de Cristo será gloriosa. É com glória que o Senhor vem dessa vez. E a quarta, ela será vitoriosa. Amém? Se você acredita na Bíblia, na palavra de Deus, você sabe que indiscutivelmente Jesus voltará. Para quem crê. Porque quem tem dúvida, ainda fica em cima do muro. Agora, será que nós temos nos preparado? Quantos daqui, não vou perguntar para levantar a mão não, mas eu sei que muitos daqui têm certeza que vai fazer parte desse julgamento final. Muitos. Porque tem procurado fazer a coisa certa, a gente erra como ser humano, a gente tem falha como ser humano, mas não as coisas que se faça consciente contra a palavra de Deus. Quando nós estivermos fazendo, pelo menos, tentando fazer aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado, é porque nós estamos nos encaminhando para nos preparar para isso. Então eu creio que muitos têm certeza que vão estar no dia do julgamento final. Alguns ainda tem dúvida.
porque ainda está com o pé no mundo, está com o pé na igreja e não sabe ainda nem onde colocou o coração. Tem alguns nessa situação. E também tem alguns que ainda não se decidiram. Ainda é cedo. Eu tenho tempo. Deixa eu curtir mais um pouquinho. Olha, eu falo isso pelos meus filhos. E como eu oro a Deus para que o Senhor tenha misericórdia, que dê tempo de eu trazê-los para o Senhor novamente. Sabe? Porque eu gostaria de ter toda a minha família. Toda. Não escapar ninguém nos pés do Senhor. Então tem aquele que ainda acha que não chegou a hora. Dá tempo de pensar? Porque, olha, pode levar 1000 anos ainda. Como nós vimos ontem nas missões, que 50% dos nossos índios não ouviram falar de Jesus. E aqui diz que antes todos ouvirão falar de Jesus. Todos terão a oportunidade de falar, eu quero. Todos terão a oportunidade de falar, sim, é para mim esse Deus. Então, não vamos também pensando nisso que nós vamos ter muito tempo. Porque simplesmente, se Deus quiser, Ele pode ao mesmo tempo colocar vidas onde estão os 50% dos índios, aonde estiver nas outras, e ao mesmo tempo todos ficarem sabendo. Isso é da parte de Deus. Nós não temos capacidade para julgar isso. Não é verdade? Então tem alguns que ficam esperando. Ainda não é a hora. Ainda não é o momento. Pode levar 1000 anos. Pode levar 100. Pode levar 1. Pode ser que a gente não chegue lá embaixo. Nós não sabemos. Enquanto nós estamos aqui falando, Deus pode estar colocando gente nesses lugares que não ouviram falar e estão falando. E Ele fala, o dia é hoje. Ó, minha filha acabou de falar, ainda tem gente com chance de garantir o seu lugar ali na frente de Jesus no trono. Nós não podemos esperar. Só espera aquele que não tem certeza que ama a Deus e que Deus existe. Só que se for isso, você está fazendo coisa errada aqui. Você está se auto-enganando daquilo que deve ser realmente a palavra de Deus. Nós temos que estar, sim, preparados para esse dia. Porque não vai ser um dia só de alegria. Vai ser um dia de muita tristeza. Vai ser um dia de muito choro para aqueles que ficarem. Então, aqueles que ainda não tomaram a sua decisão, pensa direitinho nisso tudo que foi dito. Porque ainda há tempo. Não sei se daqui 1 minuto nós teremos, mas hoje ainda há tempo. No livro de João, deixa eu ver aqui. Isso mesmo, é que eu não peguei a passagem. No livro de João, nós vemos Jesus falando assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E acrescentou: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E por fim arrematou: necessário vos é nascer de novo. Nenhum indivíduo pode entrar no reino dos céus sem ter um novo nascimento. Essa é uma condição indispensável. Então, não sei se há alguém aqui no nosso meio, alguém que não aceitou Jesus ainda, alguém que não deu esse primeiro passo, alguém que não falou, eu quero sim nascer de novo, eu quero sim ter essa chance. Nem que eu esteja começando, eu vou começar gatinhando, mas eu quero chegar lá. Esse reino é para mim também. Esse reino é para todos nós. Então, se houver alguém que queira tomar essa decisão, venha à frente. Se tiver alguém que no decorrer da sua vida virou as costas para Jesus e ainda não se arrependeu disso, venha à frente para que a gente possa estar orando nesse sentido. Porque o que nós queremos é que todos estejam presentes diante do trono quando o Senhor estiver descendo. A hora que nós ouvirmos essa trombeta, eu quero ter a certeza que cada um de nós estará ali esperando para receber o seu julgamento. Vamos ser julgados pelos nossos atos. Vamos ser julgados pelas nossas obras. Mas saberemos que estaremos ali já com o nosso lugar garantido. Não é verdade? Então, se houver alguém, vem à frente que ainda existe tempo, sim. Ainda existe oportunidade. Porque o Senhor virá. E nós estaremos preparados para isso? Essa é a palavra que o Senhor tocou no meu coração de trazer nessa manhã.
e que seja clara, né? Eu falei, foi uma coisa muito lida, mas tem que ser lida, porque são passagens, são situações que nós temos que conhecer. A cada pedacinho, a cada verdade. De que forma isso vai acontecer? Porque às vezes a gente tem tanto medo de saber que a gente tem que mudar, que a gente nem quer ler para conhecer. Para não ter que mudar. Achando que com isso vai ficar encoberto para Deus. Não, não vai ficar. Porque você está tomando uma posição de cristão vindo à igreja, buscando a palavra. E quando ouve essas palavras, entra por um ouvido, sai pelo outro. Não, essas são aquelas palavras que tem que vir como uma punhalada mesmo, para machucar, para chacoalhar. Não é o universo só que vai ser chacoalhado, nós temos que ser chacoalhados agora, para a hora que o universo for chacoalhado, nós já sabemos que nós estamos ali como coluna. A coluna do universo vai cair, mas a coluna do cristão que se preparou, essa não vai cair, essa vai subir. Amém? Que Deus abençoe a todos. Aplauda mais forte.